Matei meu estuprador com minhas próprias mãos e nunca senti um pingo de remorso. Não foi só ele, foram 6. 6 monstros que destruíram minha juventude e pensaram que uma mulher como eu, sem estudo e criada na roça, seria incapaz de planejar uma vingança tão perfeita que ninguém jamais desconfiaria. Se você está me ouvindo agora, saiba que essa história nunca foi contada antes. Guardei esse segredo por mais de 70 anos no fundo do meu peito, mas agora, com 92 anos nas costas, não tenho mais nada a perder. O que vou contar é a pura verdade, sem enfeite e sem arrependimento. Aliás, fico feliz por estar sendo ouvida por você, porque isso significa que minha história não vai morrer comigo. E quem sabe, talvez ajude outras mulheres que passam pelo que passei. E se você puder se inscrever no canal, vai estar ajudando a espalhar histórias como a minha, que precisam ser ouvidas. Meu nome é Josefa Maria da Conceição, mas todo mundo aqui em Sertânia me conhece como Dona Zefa. Sou uma velhinha de 92 anos, com 1,38 m de altura, pele enrugada pelo sol e mãos calejadas de tanto trabalhar desde criança. Meu cabelo, que um dia foi preto feito carvão, hoje tá branco como algodão, sempre preso num coque no alto da cabeça. Dizem que o que mais chama a atenção em mim são meus olhos, olhos de jabuticaba, escuros e penetrantes, que parecem ler a alma de quem olha para eles. Aprendi a olhar assim de tanto observar as pessoas, de tanto precisar adivinhar o perigo antes que ele chegasse. Essa habilidade salvou minha vida mais vezes do que posso contar. Nasci num povoado tão pequeno do interior de Pernambuco que nem aparece no mapa. Era só um punhado de casas de taipa espalhadas pelo pé da serra, onde a seca e a fome eram visitas mais frequentes que a chuva. Éramos 8 irmãos, e eu, a terceira, nascida em 1931, no meio de uma seca braba que levou metade das crianças do povoado. Meu pai, seu Joaquim, acordava antes do sol raiar e voltava quando as estrelas já enfeitavam o céu. Era um homem rígido, de poucas palavras, mãos grossas de trabalho na enxada, mas com um coração do tamanho do sertão. Minha mãe, Dona Severina, era o oposto, falante, alegre mesmo nas maiores dificuldades, sempre com um ditado na ponta da língua para qualquer situação. A vida era sofrida, mas tinha suas alegrias simples. O cheiro do feijão cozinhando lentamente na panela de barro no fogão a lenha, temperado com um tiquinho de toucinho que mamãe guardava com todo cuidado. A farinha de mandioca que a gente mesmo fazia na casa de farinha do povoado. O milho assado na brasa nas raras noites de São João quando chovia e a gente podia festejar. As histórias de assombração que vovó contava na beira do candeeiro, fazendo a gente tremer de medo e se agarrar uns nos outros debaixo da coberta de retalhos. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Uma febre misteriosa levou meu pai embora em menos de uma semana. Nenhum chá, nenhuma reza, nenhuma promessa foi capaz de salvá-lo. Lembro dele sendo levado na rede, já sem forças para andar, o corpo ardendo em febre, os lábios rachados de sede, os olhos afundados nas órbitas como se já estivessem se despedindo desse mundo. Sepultamos ele no pequeno cemitério do povoado, debaixo de um pé de juazeiro, sem caixão porque não tinha dinheiro, só o corpo enrolado num lençol branco que minha mãe tinha guardado do enxoval. Com a morte de pai, a miséria que já era nossa conhecida virou uma presença constante, sentada à mesa com a gente, dormindo nas nossas esteiras, seguindo nossos passos. Mamãe começou a lavar roupa para fora, a fazer faxina nas casas dos mais abastados, a vender cocada e beiju na feira. Os meninos mais velhos, João e Antônio, tentavam ajudar na roça, mas eram jovens demais, não tinham a força nem o conhecimento do pai. As colheitas minguaram. Os poucos animais que tínhamos foram vendidos um a um para comprar farinha e feijão. Logo ficou claro que não dava mais para manter todos os filhos em casa. Minha irmã mais nova, com 9 anos, foi a primeira a ir embora. Uma família da cidade precisava de alguém para cuidar das crianças pequenas. Ofereceram casa, comida e umas roupas usadas em troca do serviço. Mamãe chorou a noite toda, mas no dia seguinte arrumou a trouxinha dela e a levou. "É pro seu bem, minha filha." Ela repetia como um mantra, mais para convencer a si mesma do que a menina. Depois foi meu irmão de 8 anos, mandado.
para trabalhar numa fazenda, dormindo no curral junto com os peões. A minha vez chegou num setembro quente de 1943. Eu tinha 12 anos e já ajudava a mamãe em tudo. Lavava roupa no rio, cuidava dos irmãos menores, cozinhava o que tinha. Foi quando ele apareceu, montado num cavalo baio, vestindo roupa limpa e engomada, chapéu de couro na cabeça. Em nosso povoado, onde todo mundo andava de chinelo de dedo e roupa remendada, ele parecia um rei. Seu nome era Aloísio Ferreira, dono de uma pensão em Caruaru, a cidade grande que a gente só ouvia falar, mas nunca tinha visitado. Dona Severina, soube que a senhora tem uma filha prendada que sabe cozinhar, ele disse sentado na nossa varanda de chão batido, aceitando o café ralo que mamãe ofereceu com as mãos, tremendo de nervoso. Tenho uma pensão em Caruaru, a repouso do viajante, e tô precisando de uma mocinha honesta e trabalhadeira para ajudar na cozinha. Seu Aloísio explicou que a pensão era frequentada por gente de bem, comerciantes, fazendeiros, às vezes até um político que passava pela região. Disse que precisava de uma auxiliar de cozinha que aprendesse rápido, que fosse limpa e respeitosa. Ofereceu casa, comida, roupa limpa e até um ordenado no fim do mês. E pode até estudar se quiser. Acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Tem uma escolinha perto da pensão que ela pode frequentar nas horas vagas. Para quem vivia como a gente, aquilo soava como um presente dos céus. Depois de tanto sofrimento, a chance de pelo menos um dos filhos ter uma vida melhor. E eu, inocente que era, também acreditei. Achei que ia trabalhar duro sim, mas que pelo menos teria o que comer todo dia, que poderia mandar um dinheirinho para casa no fim do mês, que quem sabe até aprenderia a ler e escrever direito, coisa que na escolinha do povoado, onde estudei por poucos anos, nunca consegui. Passei a noite arrumando minha trouxa. 2 mudas de roupa remendada, o único vestido, bom que tinha e que só usava em dia de missa, um pente quebrado e uma pequena imagem de Nossa Senhora que tinha sido da minha avó. Coloquei tudo num saco de estopa e amarrei bem. Mamãe ficou me ensinando receitas, dizendo como eu devia me comportar, repetindo que eu devia ser honesta e trabalhadeira. Se você que está me ouvindo agora, que nunca passou fome ou viu um filho dormir com a barriga roncando, acha fácil julgar minha mãe por me deixar ir, pense 2 vezes. A fome é uma conselheira cruel que faz a gente tomar decisões que nunca tomaríamos em outras circunstâncias. E mesmo assim, tenho certeza que cada filho que ela entregou levou um pedaço do coração dela junto. A despedida no dia seguinte foi a coisa mais triste que vivi até então. Os pequenos não entendiam por que a irmã estava indo embora. Minha irmãzinha de 6 anos se agarrou na minha saia e não queria soltar. O menino de 4 se escondeu debaixo da cama e se recusou a sair para se despedir. E o caçulinha, com seus 2 aninhos apenas, não parava de chorar pedindo colo, sem entender que eu não voltaria tão cedo. Mamãe tentava ser forte, mas eu via o tremor nos lábios dela, os olhos marejados quando me abraçou uma última vez. Seja forte, minha filha. Deus te acompanhe e Nossa Senhora te proteja. Ela sussurrou no meu ouvido. Ela colocou um bentinho no meu pescoço, um saquinho de pano com uma oração e um punhado de terra do nosso quintal. Para nunca esquecer de onde veio, ela explicou. Aquele bentinho ficou comigo por muitos anos, até que me tomaram junto com o resto da minha dignidade. Você ainda está aí me ouvindo? Espero que sim, porque a parte mais difícil da história tá por vir. E se você puder, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como a minha. São histórias fortes, que muitos querem esquecer, mas que precisam ser contadas para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Me conta aqui nos comentários se você conhece alguma mulher que passou por algo parecido, ou se você mesma passou. Quantas de nós carregamos histórias que nunca pudemos contar? Posso continuar? A viagem até Caruaru foi um tormento. 2 dias sacudindo na carroceria de um caminhão velho, por estradas esburacadas, debaixo de sol escaldante e poeira que entrava nos olhos, no nariz, na boca. À noite, parávamos em algum lugar à beira da estrada. Os homens armavam um acampamento improvisado, acendiam uma fogueira, e seu Aloísio me mandava fazer comida, arroz, feijão e um pouco de carne seca que ele trazia. Eu dormia encolhida num canto da carroceria,
longe dos homens, enrolada no fino cobertor que tinha trazido, o saco de estopa servindo de travesseiro. Ninguém me incomodou durante a viagem, mas eu já sentia um frio na barriga, um pressentimento que não sabia nomear. Chegamos em Caruaru no finzinho da tarde do segundo dia. Era a primeira cidade grande que eu via na vida. Para uma menina criada no sítio, parecia um outro mundo. Tantas casas, tantas pessoas, tantos carros e caminhões pelas ruas. Fiquei de boca aberta olhando tudo, me sentindo pequenininha diante daquele mundo novo e assustador. A pensão, repouso do viajante, ficava numa rua afastada do centro, um casarão antigo de madeira pintado de verde desbotado, com uma varanda na frente e um quintal grande atrás. No alto da porta, uma placa de madeira anunciava o nome do lugar. De longe, até parecia decente, acolhedor, mas quando chegamos mais perto, vi que a pintura estava descascando, que o jardim da frente estava mal cuidado, que algumas tábuas do assoalho da varanda estavam soltas, podres de tão velhas. Entrando, vi uma sala grande que servia de recepção e área comum. Tinha umas cadeiras velhas, uma mesa comprida, onde os hóspedes faziam as refeições, e num canto, uma mesinha com garrafas de bebida. As paredes tinham manchas de umidade, e um cheiro de mofo misturado com cigarro impregnava o ar. Ao fundo, ficava um corredor que levava aos quartos. Eram uns 12, todos pequenos, com camas simples, um criado mudo e nada mais. A maioria nem banheiro tinha. Os hóspedes compartilhavam 3 banheiros no fim do corredor. À direita da sala principal ficava a cozinha, um cômodo espaçoso mas escuro, com um fogão a lenha enorme e um fogão a gás meio enferrujado, uma mesa de madeira grande no centro onde se preparava a comida, e prateleiras nas paredes cheias de panelas, pratos e mantimentos. Foi ali que passei a maior parte do meu tempo nos anos seguintes. Aos fundos, saindo da cozinha, tinha um quartinho pequeno e abafado com 4 colchões finos no chão. É aqui que você vai dormir, disse seu Aloísio, junto com as outras meninas. As outras meninas eu conheci logo depois. Eram 3. A Luzinete, de uns 22 anos, que trabalhava ali há mais tempo. A Francisca, um pouco mais velha, beirando os 30, que cuidava das roupas de cama e das limpezas. E a Matilde, que tinha mais ou menos a minha idade e ajudava em tudo um pouco. Todas tinham o mesmo olhar abatido, o mesmo jeito de andar cabisbaixo, de falar em sussurros. Naquela primeira noite, deitada no colchão fino, ouvindo os barulhos estranhos daquela casa grande, senti medo pela primeira vez, mas ainda achava que era só o susto de estar num lugar novo, longe de casa. O pior ainda estava por vir, mas eu nem imaginava. Logo no primeiro dia, seu Aloísio me pediu meus documentos. Eu só tinha minha certidão de nascimento, amarelada e rasgada nas pontas. Preciso guardar em lugar seguro, ele disse pegando o papel e colocando dentro de uma pasta. Nunca mais vi minha certidão. Comecei a trabalhar antes mesmo do sol nascer. A rotina era pesada. Acender o fogão a lenha, preparar café, mingau e pão para o desjejum dos hóspedes, depois ajudar Luzinete com o almoço, lavar louça, limpar a cozinha, preparar a janta, lavar louça de novo. Só parava quando tudo estava limpo e pronto para o dia seguinte, muitas vezes depois da meia-noite. Na primeira semana, ainda tinha esperança. Trabalhava duro, querendo mostrar que era boa funcionária, que merecia aquela oportunidade. Quando perguntei sobre escola, seu Aloísio desconversou, dizendo que por enquanto eu precisava aprender bem o serviço, que mais para frente pensaríamos nisso. Quando chegou o fim do mês e perguntei timidamente sobre o pagamento, veio a primeira surpresa desagradável. Pagamento? Ele riu. Um riso que não chegava aos olhos. Você acha que já quitou a dívida da viagem? E o que come? E onde dorme? Tudo isso custa dinheiro, menina. Vai levar um tempo até você compensar o que já gastei com você. Tentei argumentar, dizer que o combinado era diferente, mas ele me cortou com um olhar duro, ameaçador. Se não está satisfeita, pode ir embora. Mas não se esqueça que estamos longe da sua casa e você não tem um tostão no bolso. Como vai voltar andando? E me virou as costas, encerrando o assunto. Foi ali que comecei a perceber que tinha caído numa armadilha, que não era uma funcionária, era uma prisioneira, que as promessas de seu Aloísio não valiam o papel em que não foram escritas.
Por falar em leitura, sabe o que me ajudou durante aqueles tempos difíceis? Uma Bíblia velha que encontrei na pensão. Mesmo com minha leitura fraca, eu conseguia decifrar algumas palavras e me sentia menos sozinha. Recentemente, descobri que minha bisneta tem uma igualzinha, daquelas com capa. Bonita, letra grande, fácil de ler, que vem com marcadores e espaço para anotações. Ela disse que comprou pela internet e que tem um link lá nos comentários fixos ou na descrição para quem quiser uma igual. Tenho pensado em conseguir uma dessas para mim também, para continuar minha leitura mesmo com a vista já cansada dos anos. Mas voltando à minha história, logo comecei a notar os olhares, não só de seu Aloísio, mas dos hóspedes também. Olhares que demoravam demais, que percorriam meu corpo de cima a baixo, que tinham uma fome diferente da fome de comida. Especialmente um grupo de homens que vinha com frequência à pensão. Eram 6 no total. O próprio seu Aloísio, dono da pensão, um homem gordo de seus 52 anos. Suava só de andar da cozinha até a sala, o rosto sempre vermelho e brilhando de gordura. Usava um chapéu mesmo dentro de casa, e quando tirava, revelava uma careca que ele tentava esconder, penteando os poucos fios de cabelo por cima. Tinha mãos, pequenas para um homem do seu tamanho, com dedos curtos e grossos como salsichas, sempre com um anel dourado no dedo mindinho. O coronel Euclides, o mais velho e respeitado do grupo. Um fazendeiro de 67 anos, magro como um palito, alto, sempre de roupa impecável, mesmo no calor mais forte. Não era coronel de verdade. Era um título que o povo usava por ele ter muito poder na região, muita terra, muito gado. Diziam que ele tinha mandado matar gente por muito menos que uma desavença, que tinha capangas espalhados por todo o estado. O olhar dele era o mais assustador. Olhos claros, quase transparentes, que pareciam não ter alma por trás. O Jeremias, um comerciante de gado de uns 47 anos, que viajava por toda a região comprando e vendendo boi. Era forte, o pescoço tão grosso quanto a coxa de um homem comum, as mãos calejadas de trabalho duro. Quando estava sóbrio, era até quieto, mas quando bebia, e ele bebia muito, virava um animal. Já tinha matado 3 homens, em brigas de bar, e saído livre nas 3 vezes. Todo mundo sabia que ele pagava propina para delegados e juízes em 3 cidades diferentes. O Valdomiro, gerente do único banco da cidade, homem de aparência distinta, sempre de terno bem passado, cabelo bem cortado e penteado com brilhantina. Falava manso, era educado, frequentava a igreja aos domingos com a esposa, filha de um fazendeiro rico, e os 4 filhos. Tratava todo mundo com um sorriso largo quando estava na rua. Cumprimentava até as empregadas com um bom dia ou como vai. Mas por trás de toda essa fachada era o pior deles, o mais pervertido, o mais cruel, justamente porque você nunca esperava por isso. O Dr. Antenor, médico da cidade, homem de seus 55 anos, viúvo, que vivia numa casa grande perto da praça. Ele era o único que às vezes mostrava algum sinal de consciência, algum remorso no olhar. Uma vez até me deu um remédio para a dor depois que Jeremias tinha sido particularmente brutal, como se uma pílula pudesse compensar o que ele mesmo também fazia. E por fim, havia o delegado Osmar, a suposta autoridade da lei na cidade. Um homem de seus 50 anos, barrigudo, sempre com o revólver à mostra no coldre para que ninguém esquecesse quem mandava. Era o mais novo no grupo, mas compensava sua posição mais baixa na hierarquia, sendo ainda mais cruel com as meninas da pensão, como eles nos chamavam. Eles se reuniam na pensão uma vez por semana, sempre na noite de Miansids, sábado. O coronel Euclides era supersticioso, dizia que o fim de semana era quando os homens estavam com mais disposição. Eles chamavam de jantar dos amigos, mas nós, as funcionárias, conhecíamos por outro nome, a Noite do Terror. Daqui de onde estou, quase posso ver você fazendo uma cara de espanto com o que vou contar. É difícil de acreditar que algo assim acontecia, que ainda acontece em tantos lugares desse Brasil. Se você puder, me ajude deixando um like nesse vídeo, inscrevendo no canal para que mais pessoas conheçam essa realidade que muitos querem esconder. E me conta nos comentários se você já ouviu histórias parecidas na sua região. Infelizmente, sei que não sou caso único.
Posso seguir contando? A noite do terror começava como um jantar normal. Nós servíamos comida boa que seu Aloísio mandava preparar, especialmente com o que tinha de melhor. Leitão assado, galinha caipira, arroz temperado feito com carne de sol da melhor qualidade. E bebida. Muita bebida. Cachaça da boa, uísque importado que seu Aloísio guardava trancado num armário só para essas ocasiões. Vinho, cerveja. Eles comiam, bebiam, contavam histórias, riam alto. Depois vinha o jogo de cartas. Pôquer, geralmente. Apostavam alto. Dinheiro, gado, às vezes até terra. E apostavam outras coisas também. Era aí que a noite começava a mudar de tom, a ficar mais escura, mais pesada, com um ar que cheirava a perigo, quando a bebida já tinha corrido solta e o jogo estava chegando ao fim. Seu Aloísio se levantava e anunciava com um sorriso nojento que era a hora da sobremesa. Batia palmas 3 vezes e nós éramos chamadas uma por uma para entrar na sala. A Luzinete, a Francisca, eu e qualquer outra moça que estivesse trabalhando na pensão na época. Ficávamos em fila, de cabeça baixa, tremendo de medo. Eles nos examinavam como se fôssemos animais num leilão de gado. Faziam comentários sobre nossos corpos, sobre quem eles achavam que estava mais apetitosa naquela noite. Às vezes, apostavam na mesa de cartas, sendo que o vencedor teria o direito de escolher primeiro. Outras vezes, brigavam entre si, cada um querendo uma específica. Eu, por ser a mais nova, era sempre a mais disputada. Novinha, gostosa, tem a carne mais macia, né? O coronel Euclides dizia, passando a mão no meu rosto, enquanto eu tentava não vomitar com o cheiro de bebida e charuto que vinha dele. Essa daí ainda tá verdinha, Jeremias comentava, me beliscando com tanta força que deixava marcas roxas nos meus braços, nas minhas coxas. Valdomiro gostava de fingir que era gentil. Vem com o tio, dizia com aquela voz mansa, me oferecendo um doce, como se eu fosse uma criancinha. Vou te tratar bem hoje. Era mentira, claro. A bondade dele acabava assim que a porta do quarto se fechava. Dr. Antenor, ao menos, não fingia. Ficava ali quieto, os olhos baixos, como se tivesse vergonha. Mas isso não o impedia de fazer as mesmas coisas que os outros. O delegado Osmar gostava de lembrar que era a autoridade mesmo nessas horas. Aqui quem manda sou eu. Se gritar, vai presa. Ameaçava, rindo da própria piada. E seu Aloísio, ele se achava nosso dono. Dizia que como tinha nos comprado, tinha o direito de usar como quisesse e de emprestar para os amigos. Essa aqui custou caro, mas vale cada centavo. Gabava-se, apontando para mim como se eu fosse uma mercadoria. Tentei resistir na primeira vez, quando seu Aloísio anunciou que eu seria servida naquela noite. Gritei, esperneei, tentei correr para a cozinha, mas Jeremias me agarrou com aquelas mãos enormes, me imobilizando como se eu fosse uma boneca de pano. Eles riram da minha resistência, acharam divertido. É assim que é bom, rapazes, Coronel Euclides comentou. Quando elas esperneiam, a diversão é muito mais gostosa. Seu Aloísio disse que, como tinha me trazido para a pensão, tinha o direito da primeira vez. Os outros concordaram, mas com a condição de que pudessem assistir. E assim foi. Me levaram para o quarto dele, me jogaram na cama como um saco de batatas. Tentei me cobrir, me proteger, mas de que adiantava? Eram 6 homens adultos contra uma menina de 12 anos. O que aconteceu naquela noite e em tantas outras depois é difícil de contar. Não só pela vergonha, pelo trauma, mas porque eles faziam coisas que eu nem sabia que existiam. Eles me deitaram naquela cama velha, rasgaram meu vestido simples, como se fosse papel. Eu tremia tanto que a cama chacoalhava, as lágrimas descendo sem parar enquanto eu implorava para me deixarem ir. Dizia que queria voltar para minha mãe. Eles só riam. Seu Aloísio foi o primeiro. Tirou o chapéu e o cinto, mas manteve o resto da roupa, apenas abrindo o necessário. Os outros ficaram ao redor da cama, assistindo tudo com garrafas de bebida na mão, fazendo uma roda em volta como um ritual macabro. Davam palpites, sugeriam posições, maneiras de me segurar quando eu tentava me debater. Segura os braços dela assim, vira ela de lado, tapa a boca dela que os hóspedes vão ouvir. Bebiam e brindavam como se estivessem numa festa, não num quarto onde uma menina de 12 anos estava sendo violada.
Seu Aloísio suava tanto que pingava em mim um suor gordo e fétido que se misturava com o cheiro de bebida. Ele gemia e falava coisas no meu ouvido, que eu era dele, que tinha me comprado, que podia fazer o que quisesse. Se gabava pros amigos. Essa aqui eu trouxe lá do interior, tão novinha que nem sabia de nada ainda. Sou eu que tô ensinando tudo pra ela. Eles davam risada, batiam palmas, como se fosse uma grande façanha. Quando terminou, levantou-se ajeitando a roupa, todo orgulhoso. Os outros aplaudiram como se tivesse feito algo admirável. Agora é a vez de quem? Ele perguntou, como se estivesse oferecendo um pedaço de bolo numa festa. Coronel Euclides foi o próximo. Ele era diferente. Gostava de machucar de propósito. Puxava meu cabelo com força até arrancar tufos. Mordia meus ombros e braços, deixando marcas profundas. Apertava meu pescoço até eu quase desmaiar de falta de ar. Chora mais alto, ele dizia, aumentando a força quando eu tentava me conter. Gosto quando elas choram. Tinha um prazer especial em ver o medo nos meus olhos, em me ver tentando escapar sem ter para onde ir. Depois veio Jeremias, forte como um touro. Ele mal precisava me segurar, seu peso já era suficiente para me imobilizar. Seu hálito de cachaça era tão forte que me dava ânsia. Era desajeitado, bruto, sem nenhuma consideração se estava machucando ou não. É só uma empregadinha, nem é gente, ele falava para os outros quando eu me queixava de dor. Às vezes, ele bebia tanto que não conseguia terminar o que começava. Aí ficava com mais raiva ainda, me batia, culpando a mim por sua própria falha. Desgraçada, não sabe nem servir direito um homem. Valdomiro era o mais cruel, de um jeito diferente. Gostava de humilhar, de fazer eu me sentir menos que um animal. Me forçava a ficar em posições vergonhosas, a fazer coisas degradantes enquanto ele assistia com aquele sorriso educado que mostrava na rua. Isso, assim mesmo. Agora diga que está gostando, ele ordenava. E se eu não obedecesse, ele tinha métodos sofisticados de dor. Sabia exatamente onde apertar, onde torcer para causar o máximo de sofrimento sem deixar marcas visíveis. Aprendi anatomia na escola. Ele se gabava para os outros. Sei exatamente onde dói mais. Dr. Antenor era o mais estranho. Quando chegava a sua vez, eu já estava tão machucada, tão exausta, que mal conseguia manter os olhos abertos. Ele gostava de fingir que era médico mesmo naquelas horas, falando termos técnicos, me tratando como paciente. Vou examiná-la agora, dizia num tom falsamente profissional. Isso pode incomodar um pouco. Era sua maneira de tentar disfarçar para si mesmo o que estava fazendo, eu acho. Se chamando por outros nomes, aquilo se tornasse outra coisa. O delegado Osmar era o último, geralmente. Gostava de se gabar que era a lei ali, que podia fazer o que bem entendesse. Ameaçava me prender se eu não fizesse exatamente o que ele mandava. Às vezes usava as algemas, dizia que estava me prendendo por vagabundagem. Tinha prazer em me lembrar que ninguém acreditaria em mim contra ele, que eu era menos que nada na sociedade. E eles nunca iam embora após terminar. Ficavam ali, bebendo mais, conversando sobre mim como se eu fosse um objeto que tinham acabado de usar. Comparavam desempenhos, davam notas uns aos outros, discutiam o que tinha sido melhor ou pior. Na próxima vez, vamos fazer diferente. Planejavam, como se estivessem falando da próxima partida de cartas. E eu, jogada naquela cama, era ignorada completamente. A não ser quando um deles resolvia voltar para mais uma rodada, como diziam. O pior de tudo era ver o prazer que sentiam, não só no ato em si, mas em saber que tinham poder total sobre mim, que podiam fazer qualquer coisa que ninguém viria me ajudar, que eu não tinha para onde fugir. Quando finalmente saíam, geralmente já de madrugada, eu mal conseguia andar. Me arrastava pelos corredores tentando não fazer barulho para não acordar os hóspedes. As outras moças me ajudavam como podiam. Luzinete com um pano molhado para limpar o sangue, Francisca com um chá para a dor. Ninguém falava nada, não precisava. Todas sabiam, todas tinham passado pelo mesmo. No dia seguinte, eles agiam como se nada tivesse acontecido. Tomavam café da manhã que eu servia, liam um jornal, conversavam sobre negócios,
Valdomiro voltava para o banco, Dr. Antenor para seu consultório, Coronel Euclides para sua fazenda, Jeremias para suas viagens, o delegado Osmar para a delegacia. Seu Aloísio ficava na pensão, dando ordens, brigando por qualquer coisa fora do lugar. E quando nossos olhares se cruzavam, ele sorria. Um sorriso que dizia: logo é sábado de novo. E o pior, ela sempre chegava. A noite de sábado era inevitável como o nascer do sol. Às vezes, quando estavam todos presentes, eles me obrigavam a satisfazer 2 ou 3 ao mesmo tempo. Cada parte do meu corpo era usada, abusada, violada. Eles se gabavam, competiam entre si, comentavam sobre o desempenho um do outro. Era como se eu nem fosse humana, apenas um objeto para o prazer deles, sem sentimentos, sem dignidade, sem direito nem mesmo a chorar. As outras moças passavam pelo mesmo. A Luzinete, que já estava lá há anos, tinha um olhar morto durante essas noites. Fazia tudo mecanicamente, como um robô, como se sua alma tivesse saído do corpo e só deixado a carcaça para eles usarem. A Francisca chorava silenciosamente o tempo todo, lágrimas escorrendo pelo rosto sem nenhum som. Eles não gostavam quando fazíamos barulho, a não ser os sons que eles mandavam a gente fazer. Quando a noite finalmente acabava, lá, pelas 3 ou 4 da manhã, eles dormiam espalhados pelos quartos da pensão. Nós nos arrastávamos até o quartinho dos fundos, nos ajudávamos a limpar o sangue, o suor, os outros fluidos. Esfregávamos a pele até machucar, tentando tirar aquela sensação nojenta. Mas a sujeira que eles deixavam parecia ser por dentro, onde água nenhuma alcançava. No dia seguinte, tínhamos que acordar no horário normal e trabalhar como se nada tivesse acontecido. Preparar o café da manhã deles, servir, limpar, sorrir quando eles mandavam. E eles agiam como se a noite anterior não tivesse existido. Valdomiro voltava a ser o gerente de banco respeitável, Dr. Antenor o médico atencioso, Coronel Euclides o fazendeiro poderoso, Jeremias o comerciante bem-sucedido, o delegado Osmar a autoridade respeitada, seu Aloísio nos tratava como empregadas. Até o próximo sábado. Isso se repetia toda semana. Não tinha escapatória, não tinha descanso. Algumas vezes, entre um sábado e outro, um deles aparecia sozinho na pensão e exigia serviço especial. Seu Aloísio nunca negava. Afinal, eram seus amigos, seus comparsas, e ele mesmo usava qualquer uma de nós quando tinha vontade, a qualquer hora do dia ou da noite. Bastava bater os dedos na mesa de um jeito específico que já sabíamos o que significava. A Matilde, uma moça que chegou pouco antes de mim, não aguentou. Depois de uma noite particularmente brutal com Jeremias, que tinha bebido mais que o costume e a usado de maneiras que nem consigo descrever, ela esperou todo mundo dormir e se enforcou com um lençol amarrado numa viga do quarto. Foi seu Aloísio que encontrou o corpo de manhã cedo. Nem enterro ela teve. Foi jogada numa cova sem nome no fundo do cemitério, sem ninguém para chorar por ela, sem uma oração, sem uma cruz, sem nada que lembrasse que um dia ela existiu. Apenas mais uma menina pobre que desapareceu sem deixar rastro. Ver o que aconteceu com Matilde me fez decidir. Não ia acabar. Assim, não ia me deixar destruir completamente. Não ia dar a eles o gosto de me quebrar até o ponto de tirar minha própria vida. Ia sobreviver de um jeito ou de outro, e quem sabe um dia escapar. Depois de 8 meses naquele lugar, achei que tinha encontrado minha chance. Era um domingo. Seu Aloísio tinha ido à cidade participar de um leilão de gado e só voltaria à noite. A Luzinete estava doente, deitada no quartinho dos fundos. O corpo já não aguentava mais os abusos. A Francisca, ocupada com a roupa. Ninguém estava prestando atenção em mim. Peguei minha trouxinha escondida debaixo do colchão, só a pequena imagem de Nossa Senhora que tinha conseguido esconder e uns poucos trocados que tinha juntado catando moedas que os bêbados deixavam cair. E saí pela janela da cozinha. Pulei o muro baixo que separava a pensão da rua de trás e comecei a correr como nunca tinha corrido na vida. O coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, a adrenalina correndo. Nas veias, a sensação de liberdade, mesmo que momentânea. Consegui chegar até a estrada que saía da cidade. Não sabia para onde ir, só sabia que tinha que ser longe dali.
Andei por horas, os pés já sangrando nos sapatos velhos, o sol forte castigando. Mas cada passo parecia me levar para mais perto da liberdade, mais longe daquele inferno. Não tinha andado nem 15 quilômetros quando ouvi o som de um motor. Me escondi numa moita à beira da estrada, o coração quase saindo pela boca. Um carro passou direto e eu respirei aliviada. Mas logo outro veículo vinha vindo, mais devagar. Era a caminhonete de Jeremias. Ele passou por onde eu estava, diminuiu a velocidade como se tivesse percebido algo. Depois continuou. Achei que tinha escapado. Saí do esconderijo e continuei andando mais rápido, querendo aproveitar que a estrada parecia vazia. Foi quando ouvi o motor de novo, mais perto. Antes que pudesse me esconder outra vez, a caminhonete parou ao meu lado e Jeremias saltou com aquele cheiro de cachaça que nunca o abandonava, mesmo de manhã. "Olha só o que temos aqui, uma ratinha fugindo da ratoeira", disse, com um sorriso torto que mostrava os dentes amarelados pelo fumo. Me agarrou pelos cabelos com força, me arrastando para a caminhonete enquanto eu gritava e me debatia. "Cala a boca, desgraçada, ou te quebro os dentes aqui mesmo!" Me jogou na carroceria como um animal, amarrou minhas mãos e pés com uma corda que usava para prender gado e voltamos para Caruaru, para a pensão, para o inferno do qual eu tinha tentado escapar. Durante todo o caminho, ele ia me dizendo o que seu Aloísio faria comigo, o castigo que eu receberia dessa vez. "Acho que ele mata você, menina. E se não matar, vai fazer você querer estar morta." Quando chegamos, seu Aloísio já tinha voltado do leilão. Jeremias me arrastou pelos cabelos para dentro, me jogou no chão da sala, na frente de todo mundo. Os hóspedes, as outras funcionárias, seu Aloísio. "Olha o que achei tentando fugir", anunciou, me chutando nas costelas para me fazer ficar de quatro no chão. O castigo foi pior que eu poderia imaginar. Seu Aloísio mandou chamar os outros 5. Queria que todos vissem o que acontecia com quem tentava fugir. Queria que fosse um exemplo para todas nós. Fui amarrada numa cadeira no meio da sala e eles me bateram, cada um deles com o que tinham à mão. Cinto, chicote, corda, pés, punhos. O coronel Euclides usou seu chicote de montaria. Jeremias, um pedaço de corda molhada que doía como fogo ao tocar na pele. Valdomiro preferiu usar as mãos. Ele tinha anéis pesados em todos os dedos que abriam cortes a cada tapa. Dr. Antenor foi o que bateu menos, mas ainda assim participou. O delegado Osmar usou seu cacetete, dizendo que era oficial. Seu Aloísio usou seu cinto preferido, aquele com a fivela grande que ele exibia com orgulho. Apanhei até desmaiar. Quando acordei, estava jogada no porão da pensão, um lugar escuro e úmido onde guardavam caixas velhas e comida que estragava. Fiquei ali por 2 semanas, recebendo um pouco de água e restos de comida uma vez por dia. O resto do tempo era só escuridão e silêncio, quebrado às vezes pelos passos de alguém lá em cima ou pelo barulho dos ratos que dividiam aquele espaço comigo. Quando finalmente me tiraram de lá, eu mal conseguia andar. Tinha perdido tanto peso que minhas costelas apareciam. Minha pele estava amarelada, meu cabelo caía em tufos, mas o pior não eram as marcas físicas. Era o que tinha acontecido por dentro. Algo tinha se quebrado em mim. A menina esperançosa, que ainda acreditava na bondade das pessoas, que achava que um dia voltaria para casa, tinha morrido naquele porão escuro. Voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Cozinhava, limpava, servia e suportava os abusos dos 6. Mas por dentro, algo tinha mudado. Não era mais só medo e desespero que eu sentia. Era uma raiva fria, calculista. Uma determinação de sobreviver a qualquer custo e, um dia, fazer eles pagarem pelo que tinham feito. Foi mais ou menos 1 mês depois do meu castigo que conheci a pessoa que mudaria minha vida para sempre, Dona Zulmira. Ela era uma senhora de idade, uma benzedeira que conhecia tudo de ervas e plantas medicinais. Vinha uma vez por semana na pensão vender seus preparados, chás para dor de barriga, pomadas para machucados, garrafadas para levantar o ânimo dos homens, como ela dizia com um sorriso sabido. Seu Aloísio deixava ela entrar porque os preparados dela realmente funcionavam e os hóspedes gostavam.
Ele mesmo usava um bálsamo que ela fazia para suas dores nas costas. Além disso, Dona Zulmira era discreta, não fazia perguntas, não se metia onde não era chamada. Mas ela observava. Com aqueles olhos pequenos e vivos que pareciam ver além das aparências, ela notava tudo. O jeito como nós, funcionárias, andávamos cabisbaixas, os machucados mal escondidos pelas roupas, o terror nos nossos olhos quando seu Aloísio ou um dos outros 5 se aproximava. Um dia, enquanto eu ajudava ela a carregar uns potes de ervas para a cozinha, ela me pegou pelo braço de um jeito gentil, mas firme. Olhou bem nos meus olhos, daquele jeito que parecia enxergar minha alma, e sussurrou: "Sei o que acontece aqui, menina, e sei que você não merece isso. Nenhuma de vocês merece." Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Era a primeira vez em muito tempo que alguém falava comigo como se eu fosse um ser humano, não uma coisa, como se minha dor importasse. Quis chorar, gritar, me agarrar nela e implorar que me levasse dali. Mas tinha aprendido da pior maneira que confiar em alguém podia ser perigoso. "Não posso tirar você daqui agora", ela continuou, ainda sussurrando. "Eles são poderosos, têm amigos na polícia, no governo, mas posso ensinar algumas coisas que vão ajudar." Ela colocou na minha mão um saquinho de pano cheio de ervas secas. "Isso é para dor. Ferva em água e beba depois que eles..." Não precisou completar a frase. Entendi o que ela queria dizer. Peguei o saquinho e escondi no bolso do avental. "Obrigada", sussurrei de volta, a voz quase não saindo. "Venho toda quinta-feira", ela disse. "Se precisar de algo, me procure. E lembre-se, até a erva mais pequena e frágil pode derrubar um homem grande se souber como usar." Na época, achei que ela estava falando em sentido figurado, que queria dizer que mesmo eu, tão fraca e indefesa, podia encontrar força para sobreviver, para resistir. Só mais tarde entendi o verdadeiro significado daquelas palavras, que ela estava literalmente me oferecendo um caminho perigoso, sim, cheio de riscos, mas um caminho que poderia levar à justiça que o mundo nunca me daria. Naquela noite, deitada no colchão fino do quartinho que dividia com as outras, enquanto ouvia os roncos de seu Aloísio vindo do quarto dele no fim do corredor, tomei uma decisão. Não ia morrer ali. Não ia acabar como Matilde ou como tantas outras antes dela. Ia sobreviver, ia aguentar o que tivesse que aguentar e um dia, de um jeito ou de outro, ia fazer justiça. Não sabia como ainda, não sabia quando, mas sentia no fundo da alma que a resposta estava de alguma forma ligada àquela senhora de olhar sábio e mãos enrugadas que parecia conhecer os segredos das plantas. Você consegue imaginar o desespero que eu sentia? O medo constante, a humilhação, a dor? Muitas mulheres ainda vivem assim hoje, trancadas em situações de abuso das quais não conseguem escapar. Se você conhece alguma história assim, ou se você mesma está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que essas histórias existem, que precisam ser contadas. E me conte nos comentários o que você faria no meu lugar. Será que teria coragem de fazer o que fiz? Posso continuar? Depois daquela primeira conversa com Dona Zulmira, algo mudou dentro de mim. Uma pequena chama de esperança que eu achava que tinha apagado começou a bruxulear de novo. Não era uma esperança de fuga. Depois da punição que recebi pela tentativa fracassada, sabia que sair dali correndo não era uma opção. Era uma esperança diferente, mais sombria talvez, mas era a única que eu tinha. Comecei a esperar ansiosamente pelas quintas-feiras, o dia que Dona Zulmira vinha à pensão vender seus preparados. Enquanto ajudava ela a carregar os potes e garrafas, trocávamos palavras em sussurros. No começo, eram só orientações simples. "Esse chá aqui ajuda nos machucados por dentro. Essa pomada alivia a dor nas partes que eles machucam mais." Com o tempo, ela foi ganhando confiança em mim, e eu nela. Um dia, quando não tinha ninguém por perto, me puxou para um cantinho da despensa e disse: "Quero te ensinar, menina, o que sua avó ensinava, sua mãe, quem veio antes de mim. Quero ensinar como se proteger desses homens cruéis." O que começou como remédios para aliviar meu sofrimento, aos poucos se transformou em aulas secretas sobre o poder das plantas. Dona Zulmira conhecia cada erva,
cada raiz, cada flor do sertão. Sabia o que curava e, mais importante para minha situação, o que fazia mal. Tudo na natureza tem dois lados, ela explicava. A mesma planta que salva pode matar se usada de outro jeito, em outra quantidade. Uma planta em especial chamou minha atenção. A Maria sem vergonha, aquela florzinha que todo mundo tem no quintal, que cresce fácil em qualquer cantinho, que tem flores coloridas, vermelha, rosa, branca. Essa aí parece inofensiva, né? Dona Zulmira dizia. Mas as folhas dela, se preparadas do jeito certo, vão matando devagarinho. O corpo vai adoecendo aos poucos, sem que ninguém perceba a causa. E o melhor, não deixa rastro depois que a pessoa morre. Aprendi com ela como colher as folhas, como secá-las, como fazer o preparado, triturar no pilão de madeira junto com folhas de urtiga e raiz de mandioca brava, depois ferver e reduzir até virar um líquido espesso, amarronzado, de cheiro forte que podia ser disfarçado no café. Eu já tinha um esconderijo perfeito, dentro do meu colchão, num rasgo que fiz e costurei de um jeito que ninguém percebesse. Foi ali que comecei a guardar meu remédio especial, como Dona Zulmira chamava. Pequenas doses cuidadosamente medidas, prontas para uso. O plano foi tomando forma na minha cabeça aos poucos. Não podia ser nada apressado, nada óbvio. Tinha que parecer natural, coincidência, azar. E tinha que começar pelo mais vulnerável do grupo, aquele que ninguém suspeitaria se adoecesse primeiro, Dr. Antenor. Não porque era o melhor deles, nenhum era bom, mas porque era médico. Se ele adoecesse e morresse de algo aparentemente natural, ninguém questionaria. Afinal, quem entenderia melhor de doenças que ele próprio? Comecei a adicionar pequenas doses do veneno no café que eu servia exclusivamente a ele nas manhãs de domingo, quando vinha à pensão após a noite de diversão. Apenas uma pitadinha, algo tão mínimo que nem o gosto amargo seria notado no café forte que ele bebia. Gota após gota, dia após dia, semana após semana, ia se acumulando no corpo dele. No começo, nada aconteceu. Eu quase duvidei se o veneno funcionava mesmo. Depois, lá pelo 3º mês, Dr. Antenor começou a reclamar de cansaço, de dores nas juntas. Deve ser a idade, diziam os outros. Ele mesmo se diagnosticou. Reumatismo, talvez um pouco de anemia. Receitou para si mesmo tônicos, comprimidos, injeções que ele mesmo aplicava. Nada adiantou. Pelo 6º mês, ele já estava visivelmente mais magro, a pele amarelada, os olhos fundos, tinha febres que vinham e iam, suores noturnos, uma tosse seca que não passava. Começou a faltar nas noites de sábado. Não tinha mais energia para aquilo, como ele dizia. Os outros até reclamavam, mas achavam graça. O doutor tá precisando é de vitamina de mulher, diziam rindo. No 9º mês, Dr. Antenor amanheceu morto na cama. Estava hospedado na pensão há 3 dias, tratando de alguns pacientes na cidade. Encontraram ele duro, a boca aberta num grito silencioso, como se no último momento tivesse entendido o que estava acontecendo. O diagnóstico oficial: infecção generalizada de origem desconhecida. O corpo apodrece por dentro às vezes, sem a gente saber por quê, explicou o médico que veio de outra cidade fazer o atestado de óbito. Eu assisti ao velório de longe, servindo café aos que vieram prestar condolências. Um café puro, sem misturas, para todos. Menos para um, Jeremias. Com ele, aumentei um pouco a dose. Não muito, para não levantar suspeitas, mas o suficiente para acelerar o processo. Ele já bebia demais. O fígado provavelmente já não estava bom, o que ajudou o veneno a agir mais rápido. Primeiro vieram os sintomas parecidos com ressaca, enjoo, dor de cabeça, cansaço. Ninguém estranhou. Ele sempre estava de porre mesmo. Depois, a pele começou a amarelar. Os olhos ficaram injetados de sangue. Ele perdeu o apetite, emagreceu. O corpo inchou em alguns lugares, murchou em outros. Tá bebendo demais, compadre, alertava seu Aloísio, sem saber que não era só a bebida o problema. Ou melhor, não era principalmente a bebida. 1 ano e 2 meses depois que comecei a envenenar o café dele, Jeremias caiu durante uma venda de gado. Estava no meio do leilão quando simplesmente desabou, espumando pela boca. Levaram para o hospital mais próximo, mas já era tarde demais.
Falência hepática aguda, disseram os médicos. Resultado de anos de abuso com a cachaça, comentavam todos no enterro. Ninguém desconfiou de nada. O delegado Osmar foi mais difícil. Era magro, resistente como um bode velho e desconfiado por natureza. Começou a trazer sua própria garrafa de café. Dizia que gostava de um tipo especial que comprava em Recife. Na verdade, acho que desconfiava de todo mundo por causa do trabalho. Vivia achando que queriam envenená-lo. Irônico, não? Era exatamente o que eu queria fazer. Tive que mudar de tática. Comecei a adicionar o veneno nos doces que ele adorava. Uns bolinhos de goma que eu fazia especialmente para as noites de sábado. Ele não resistia. Comia vários, lambendo os dedos depois. Demorou mais para os sintomas aparecerem. Primeiro foi uma tosse que não passava. Depois a respiração começou a ficar difícil, como se os pulmões estivessem sempre cheios de alguma coisa. Ele foi ficando mais irritado, mais violento, se é que isso era possível, nas noites especiais. Já não conseguia fazer o que fazia antes. O corpo não respondia. Ficava com raiva, descontava nas moças com tapas e socos, o que só piorava sua falta de ar. 2 anos e 3 meses depois que comecei a servir os bolinhos especiais para ele, o delegado Osmar teve uma crise de falta de ar tão forte que caiu da cadeira durante o jantar. Roxo se debatendo, ninguém conseguiu ajudar. Quando o médico chegou, só pôde constatar o óbito. Enfisema pulmonar foi o diagnóstico. Comum em homens da idade dele que fumavam muito, explicaram. Foram procurar a família para o enterro e descobriram que não havia ninguém. Só colegas de trabalho assustados, que nem apareceram para se despedir do chefe temido. Coronel Euclides foi o penúltimo. O fazendeiro, tão cuidadoso com sua aparência de homem de bem, começou a definhar de um jeito que não conseguia esconder. Primeiro foram dores no peito, que ele disfarçava. Depois tonturas, desmaios que tentava explicar como queda de pressão. Comecei a notar que ele tomava remédios escondido, que tinha consultas secretas com médicos de outras cidades. Ele parou de vir com tanta frequência à pensão. As visitas ficaram mais raras, mais curtas. Nas noites de sábado, aparecia apenas para beber e conversar, sempre arranjando desculpas para não participar da parte principal, como eles chamavam. Os outros zombavam dele, chamavam de frouxo, de velho antes do tempo. Não sabiam que ele estava literalmente morrendo em pé. 2 anos e 7 meses depois que comecei a servir o veneno a ele, Coronel Euclides teve um ataque cardíaco no meio da fazenda, na frente de vários empregados. Caiu sobre a mesa de trabalho, derrubando tudo, os olhos arregalados de pavor. Disseram que tentaram reanimá-lo por mais de 1 hora, sem sucesso. No enterro, a esposa elegante, toda de preto, chorava contidamente. Os filhos já adultos pareciam mais preocupados com a herança do que com o pai. Ninguém mencionou seus hábitos secretos na pensão Repouso do Viajante. Para o mundo, ele morreu como um homem respeitado, um coronel de respeito, um fazendeiro bem-sucedido. Por fim, sobrou apenas Valdomiro, o gerente do banco, o homem educado que escondia um monstro por trás da fachada de bom cidadão. Com ele, fui ainda mais cuidadosa e paciente. Diminuí a dose, trabalhando ainda mais lentamente. 3 anos depois de começar meu plano, seu Aloísio estava irreconhecível. O homem gordo e imponente tinha virado uma sombra magra, curvada. A pele flácida pendurada onde antes havia gordura. Ele sofria de tudo um pouco. Dores de cabeça constantes, problemas digestivos, fraqueza nas pernas, visão embaçada. Consultou vários médicos, tomou todo tipo de remédio, fez promessas para todos os santos. Nada adiantou. O que mais me surpreendeu foi que, mesmo doente, mesmo fraco, ele não parou com os abusos. Diminuiu, é claro. O corpo já não permitia os excessos de antes. Mas ainda nos chamava no quarto dele, ainda nos usava como objetos. A diferença é que agora, enquanto ele fazia o que fazia, eu não chorava mais. Olhava nos olhos dele com um sorriso leve, quase imperceptível, sabendo que cada dia poderia ser o último. E foi assim até o fim. Uma manhã, fui levar o café para ele como fazia todos os dias. Dei 2 batidas na porta como de costume. Sem resposta. Bati de novo, mais forte. Nada. Abri a porta devagar
e encontrei ele na cama, os olhos abertos, fixados no teto, a boca contorcida num esgar de dor. Estava morto há algumas horas pelo rigor já instalado. "Seu Aloísio morreu!" gritei, fingindo desespero. "Alguém chame um médico! Socorro!" As outras empregadas vieram correndo, depois os hóspedes. Foi uma confusão, mas ele estava já muito além de qualquer ajuda. O médico que veio constatar o óbito estava perplexo. "Nunca vi nada assim", ele disse, examinando o corpo. "Parece que todos os órgãos falharam ao mesmo tempo. Coração, rins, fígado, pulmões, tudo parou de funcionar de uma vez." Ele olhou para o quarto como se procurasse pistas. "Ele tomava algum medicamento? Comeu algo estranho?" "Só o de sempre, doutor", respondi, baixando os olhos como a serviçal humilde que eles achavam que eu era. "O café da manhã, que eu servia todo dia, do mesmo jeito, na mesma xícara. Agora me diz uma coisa, você acha errado o que eu fiz? Matei 6 homens lentamente com veneno no café, olhando nos olhos deles todo dia enquanto definhavam. Fui uma assassina ou fiz justiça onde ninguém mais faria? O que você teria feito no meu lugar, sabendo que eles continuariam destruindo vidas de outras meninas como eu? Me conta aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa disso." Mudou na pensão. Descobrimos que ele não tinha família próxima, nenhum parente que se interessasse pelo negócio. Havia um sobrinho em Recife que apareceu só para vender a propriedade e levar o dinheiro. Não quis nem saber o que seria das funcionárias do tio, como ele chamou com desprezo. A pensão foi vendida para um comerciante da cidade que tinha outros planos para o local. Queria transformar em armazém. Todas nós fomos dispensadas com apenas o pagamento do último mês, o primeiro e único que muitas de nós recebemos em anos de trabalho. Pela primeira vez em 3 anos, me vi livre. Podia ir para onde quisesse, fazer o que bem entendesse. O problema é que não tinha para onde ir. Nem sabia fazer muita coisa além de cozinhar e limpar. Estava com 15 anos, mas parecia bem mais velha. O sofrimento envelhece a gente por dentro e por fora. Foi Dona Zulmira quem me estendeu a mão naquele momento difícil. "Vem comigo, menina", ela disse quando me viu saindo da pensão com minha trouxa miserável nas mãos. "Na minha casa não é grande coisa, mas tem um cantinho onde você pode se ajeitar." A casa dela era pequena, mas aconchegante, nos arredores de Caruaru. Tinha um quintal imenso, cheio de plantas de todo tipo. As que ela usava para remédios, para temperos, para seus preparados especiais. No fundo, uma pequena horta dava quase tudo o que precisávamos para comer. Era simples, mas depois do inferno da pensão, parecia o paraíso. Morando com Dona Zulmira, aprendi muito mais que envenenar café. Aprendi a curar também, a identificar plantas medicinais, a preparar pomadas e chás que aliviavam dores, curavam feridas, baixavam febre. Aprendi receitas antigas que vinham de geração em geração na família dela. E, principalmente, aprendi a cozinhar de verdade. Não só o básico que fazia na pensão, mas pratos elaborados, saborosos, com temperos que faziam toda a diferença. Foi Dona Zulmira também que me ajudou a conseguir meu primeiro emprego de verdade. "Conheço o dono do restaurante Sabor do Sertão, aqui perto", ela disse um dia. "Tá precisando de ajudante na cozinha. Falei de você. Ele quer te conhecer." O restaurante era modesto, frequentado por trabalhadores, viajantes, gente simples que queria comida boa a preço justo. O dono, seu Juvenal, era um homem já de idade, viúvo, que tinha montado o negócio depois de se aposentar como agricultor. Ele me deu uma chance, mesmo eu sendo tão jovem e sem experiência, formal. Comecei lavando louça, descascando legumes, fazendo o trabalho mais básico. Mas logo seu Juvenal percebeu que eu tinha jeito com a comida, com os temperos. "Onde você aprendeu a cozinhar assim, menina?" Ele perguntava, surpreso com o sabor que eu conseguia dar até ao prato mais simples. "Com as mulheres da minha família", eu respondia, sem entrar em detalhes. De certa forma, era verdade. Tinha aprendido com minha mãe, minha avó e com Dona Zulmira, que tinha se tornado uma espécie de mãe adotiva para mim. Aos poucos, fui assumindo mais responsabilidades no restaurante. De ajudante, passei a cozinheira, depois a cozinheira-chefe. Os clientes começaram a vir especificamente para provar meus pratos. "Quero aquela carne que só a Josefa sabe fazer", diziam. "Traz aquele feijão com tempero especial da Josefa."
Meu nome virou uma espécie de garantia de qualidade. Enquanto construía essa nova vida, nunca deixei de pensar na família que tinha deixado para trás, na minha mãe, nos meus irmãos, no sítio pequeno do interior. Quando consegui juntar um dinheirinho, decidi que era hora de procurá-los, de saber o que tinha acontecido com eles nesses anos todos. A viagem até meu povoado foi estranha. Estar no mesmo caminho, mas dessa vez por escolha própria, como uma mulher livre, não como uma menina enganada. A cidadezinha tinha mudado pouco, continuava pequena, pacata, as mesmas casas simples, a mesma praça central, a mesma igrejinha branca. Perguntei por minha família na venda que ainda existia, agora tocada pelo filho do antigo dono. Família da Dona Severina, que morava no sítio perto do riacho. O rapaz coçou a cabeça tentando lembrar. Ah, sei sim. Faz tempo que não moram mais por aqui. Depois que a Dona Severina faleceu, os filhos se espalharam. Cada um foi para um canto. Foi como uma facada no peito. Minha mãe tinha morrido, achando que eu estava viva em algum lugar, talvez até feliz, como seu Aloísio tinha prometido. Morreu sem saber a verdade, sem saber o inferno pelo qual eu tinha passado. De alguma forma, era melhor assim, que ela tivesse partido com a ilusão de que a filha estava bem, que o sacrifício de me mandar para longe tinha valido a pena. Consegui descobrir que meus irmãos mais velhos tinham ido para o Recife, que as meninas tinham se casado e ido para outros estados. Do caçula, ninguém sabia dizer nada. Pensei em procurar por eles, mas algo me deteve. O que diria? Como? Explicaria os anos de ausência? O que tinha acontecido comigo? O que eu tinha feito? Algumas histórias são pesadas demais para compartilhar, mesmo com família. Decidi que era melhor deixá-los seguir suas vidas, sem o peso do meu passado. Voltei para Caruaru com o coração mais leve, de certa forma. Agora sabia que não tinha mais ninguém me esperando, ninguém se perguntando onde eu estava. Era livre de verdade, livre para construir minha própria vida dali em diante. Foi nessa época que comecei a acolher mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha. Primeiro foi a Joana, que chegou no restaurante toda machucada, fugindo do marido que a espancava. Dei comida, um lugarzinho para dormir nos fundos do restaurante. Depois a ajudei a conseguir um trabalho de faxineira numa loja. Depois veio a Raimunda, uma menina de 16 anos que tinha sido vendida pelo padrasto para trabalhar numa casa que, na verdade, era um prostíbulo disfarçado. Ela conseguiu fugir antes que acontecesse o pior, mas não tinha para onde ir. Também a acolhi, ensinei a cozinhar, dei um teto até ela se estabilizar. Uma a uma, essas mulheres foram chegando, como se houvesse algum tipo de comunicação invisível entre as que sofrem, algum sinal que só elas reconhecem. Vá procurar a Josefa do Sabor do Sertão, ela vai te ajudar, diziam umas para as outras. E eu ajudava da maneira que podia, com comida, com um lugar para dormir por algumas noites, com um trabalho temporário, com um ombro para chorar, com um conselho baseado na experiência dura. Por trás dessa ajuda toda, estava a certeza de que o que eu tinha feito, envenenar lentamente 6 homens que tinham destruído minha infância e juventude, tinha valido a pena. Não só pela minha própria libertação, mas por todas as outras mulheres que teriam sofrido nas mãos deles se eles tivessem continuado vivos. Quantas meninas como eu teriam sido trazidas para a pensão Repouso do Viajante, se seu Aloísio não tivesse bebido aquele último café? Nunca me arrependi. Nunca perdi uma noite de sono pensando nos 6 homens que matei. Mas também nunca contei a ninguém, até hoje, até esse relato. Algumas histórias precisam ser guardadas por décadas, até que todos os envolvidos já tenham partido desse mundo, até que não haja mais perigo em revelá-las. E assim, aquela menina de 12 anos, enganada e abusada, se transformou numa mulher decidida a fazer a diferença, a usar sua dor como combustível para algo maior. Trabalhei no restaurante Sabor do Sertão por quase 8 anos. Cada mês guardava um pouquinho do meu salário, escondido numa lata de goiabada vazia, enterrada no fundo do quintal da casa de Dona Zulmira. Economizava até o último centavo, sonhando com o dia em que poderia ter meu próprio lugar. Seu Juvenal foi um bom patrão. Me ensinou muito sobre como administrar um negócio, além de cozinhar. Quando ele começou a ficar mais velho, com a saúde frágil, me chamou para uma conversa. Josefa,
Tô pensando em vender o restaurante. Não aguento mais o ritmo. Queria que fosse para alguém que vai cuidar com o mesmo carinho que eu. Era a minha chance, mas o dinheiro que tinha juntado não era nem metade do valor que ele pedia. Contei para Dona Zulmira sobre a proposta, desanimada por não ter condições. Foi quando ela me surpreendeu. Abriu um alçapão no chão da sala dela, revelando um buraco onde guardava uma caixa de madeira. Dentro, tinha um punhado de joias antigas, moedas de ouro, algumas notas de dinheiro em valor alto. Isso aqui é meu seguro de vida, ela explicou. Juntei durante anos para garantir que não ia passar necessidade na velhice. Mas tô vendo que você precisa mais que eu. Com o empréstimo de Dona Zulmira, que depois fiz questão de pagar até o último centavo, comprei o restaurante do seu Juvenal. Não era nada grandioso. Um salão com 12 mesas, uma cozinha pequena, mas funcional, e uma clientela fiel que continuou frequentando o lugar mesmo com a mudança de dono. Mantive o nome por um tempo, respeitando o seu Juvenal, mas quando ele faleceu, 6 meses depois, mudei para Sabores da Terra. Nos primeiros tempos, fazia tudo sozinha. Compras, contas, limpeza, cozinha. Acordava antes do sol nascer e só ia dormir quando tudo estava pronto para o dia seguinte. Nos primeiros meses, mal conseguia tirar o suficiente para me manter, quanto mais para pagar funcionários. Foi quando chegou a Teresa, uma mulher de uns 35 anos, roxa de tanto apanhar do marido, com 3 filhos pequenos. Tinha fugido de casa com o que conseguiu juntar às pressas, mas o dinheiro já estava acabando. Precisava de trabalho e, principalmente, de um lugar onde o marido não a encontrasse. Sei limpar, sei cozinhar, sei passar, ela dizia, quase implorando. Só preciso de uma chance. Lembrei de mim mesma anos atrás, desesperada por ajuda que não veio. Ofereci não só um emprego, mas um lugar para ficar. Tinha um quartinho nos fundos do restaurante que mal usava, dormia na casa de Dona Zulmira mesmo. Teresa e os filhos poderiam ficar ali até se estabilizarem. Ela foi a primeira. Depois vieram tantas outras. A Aparecida, que tinha sido violentada pelo cunhado na casa onde morava. A Maria do Socorro, que saiu de um relacionamento abusivo de anos sem ter onde cair morta. A Lindalva, menina do interior que tinha sido trazida para a cidade com promessas de emprego, mas acabou forçada a se prostituir. A Claudiana, que com 17 anos já tinha um filho, abandonada pelo namorado quando descobriu a gravidez. Uma a uma, elas foram chegando, indicadas por outras que já tinham passado pelo restaurante ou trazidas por Dona Zulmira, que conhecia todas as histórias tristes da região. No começo, oferecia só trabalho temporário, um lugarzinho para ficar, comida na mesa. Com o tempo, fui percebendo que precisava criar um sistema melhor, mais organizado. Foi assim que nasceu minha filosofia de contratação. Só mulheres, preferencialmente aquelas em situação vulnerável, que precisavam mais que um emprego. Precisavam de uma nova chance na vida. Ensinava a cozinhar, a servir, a administrar e, principalmente, a se valorizarem de novo, a acreditarem que mereciam uma vida digna. O restaurante começou a ganhar fama. Não era só pela comida, que já era reconhecida como das melhores da região. Era pelo ambiente, pelo atendimento caloroso, pelo cuidado com cada detalhe. Clientes mulheres especialmente se sentiam acolhidas ali, sabendo que estavam entre iguais, que ninguém as julgaria. Comecei a ter filas na porta nos fins de semana. Precisei expandir. Comprei o prédio ao lado, um pequeno armazém que tinha fechado. Derrubamos a parede que separava os 2 lugares, dobrando o tamanho do salão. A cozinha também cresceu, permitindo que mais mulheres fossem treinadas. Foi nessa época que comecei a receber convites para cozinhar em eventos importantes da cidade, aniversários, formaturas, até casamentos. No começo, ia pessoalmente, levando 1 ou 2 ajudantes. Depois, o volume ficou tanto que tive que montar equipes especiais só para isso. Era mais uma oportunidade de dar trabalho e treinamento para as mulheres que me procuravam. O dinheiro, que antes era tão escasso, começou a sobrar. Investi em equipamentos melhores, em ingredientes de primeira qualidade, em treinamento mais profissional para as funcionárias. Comprei uma caminhonete para facilitar as compras e o transporte para eventos. Construí uma casa própria, simples mas confortável,
com um quintal grande onde pude plantar minhas próprias ervas e temperos. Hoje, aos 92 anos, olho para trás e vejo o caminho que percorri. O que começou como um restaurantezinho simples, virou uma rede com 8 unidades espalhadas pelo estado. Não é um império, claro, mas para quem começou do nada, é muito mais do que jamais sonhei. E mais importante que o número de restaurantes, é o número de vidas que conseguimos transformar. Mais de 300 mulheres já passaram pelas cozinhas dos sabores da terra, e a maioria delas hoje tem sua independência financeira, seu próprio negócio, sua dignidade de volta. Às vezes me perguntam se me arrependo do que fiz, se acho que deveria ter buscado justiça pelos meios oficiais, denunciado seu Aloísio e os outros 5 à polícia, esperado que a lei fizesse seu trabalho. Quando ouço isso, só consigo rir por dentro. Que justiça existia naquela época para uma menina pobre do interior? Que delegado iria acreditar na minha palavra contra a de 6 homens respeitados da sociedade, incluindo o próprio delegado? Algumas pessoas dirão que fiz errado, que deveria ter buscado a justiça dos homens. Mas naquela época, para uma menina pobre como eu, que justiça existia? Era a palavra deles contra a minha, e eles tinham dinheiro, poder, influência, enquanto eu não tinha nada além do meu sofrimento. Se tivesse denunciado, o mais provável é que eu fosse chamada de mentirosa, de vagabunda, de mulher de vida fácil que estava pedindo por isso. Ou pior, poderia ter acabado como muitas outras que tentaram denunciar homens poderosos, encontradas mortas na beira de alguma estrada, mais um caso sem solução nos arquivos da polícia. Fiz o que precisava fazer para sobreviver, para garantir que eles não fariam com outras o que fizeram comigo. E nunca senti remorso. Cada um daqueles homens destruiu dezenas de vidas antes da minha, e teria destruído dezenas mais depois. Quantas meninas como eu foram trazidas para a pensão Repouso do Viajante antes de mim? Quantas não sobreviveram para contar a história? Dr. Antenor, com seu jaleco branco respeitável, abusava de pacientes vulneráveis há anos. Jeremias espancava prostitutas em várias cidades por onde passava, algumas até a morte. Coronel Euclides tratava as filhas dos empregados da fazenda como se fossem propriedade dele, assim como o gado. Valdomiro, o gerente de banco de aparência impecável, usava a posição para chantagear mulheres que precisavam de empréstimos. O delegado Osmar abusava do poder para amedrontar e silenciar suas vítimas. E seu Aloísio, ele era o pior de todos, o centro daquela teia de abuso e exploração. O mundo é um lugar melhor sem eles. Cada xícara de café que servi, cada dose cuidadosamente medida, cada morte que parecia natural, tudo isso foi um ato de justiça que ninguém mais faria por mim ou pelas outras. Você se pergunta como nunca fui descoberta? Porque ninguém suspeita de uma cozinheira quieta, de uma mulher invisível. Éramos como móveis para eles, estávamos ali para servir, para ser usadas, mas não realmente vistas como seres humanos capazes de pensar, de planejar, de executar. Foi esse mesmo preconceito, essa mesma subestimação, que me permitiu eliminá-los um a um, bem debaixo dos narizes deles. Hoje, olhando para trás com a sabedoria que os anos trazem, não tenho dúvidas de que faria tudo de novo. Talvez com mais cuidado, talvez de forma diferente, mas o resultado seria o mesmo. Porque aprendi desde cedo que neste mundo, às vezes você precisa ser sua própria heroína, sua própria salvadora, sua própria justiceira. Para as mulheres jovens que me ouvem, deixo alguns conselhos que aprendi à força, pagando um preço alto demais. Confie no seu instinto, aquela vozinha dentro de você que diz que algo está errado, que aquela pessoa não é confiável, que aquela situação é perigosa. Ela raramente se engana. Não a ignore por educação, por pressão social, por medo de parecer rude. Observe os sinais de abuso antes que seja tarde demais. Um homem que controla quem você vê, o que você veste, onde você vai, que se irrita quando você expressa opiniões diferentes, que faz você se sentir pequena, incapaz, dependente, que começa com pequenas agressões verbais antes de partir para as físicas. Saia desse relacionamento enquanto pode. Busque independência financeira, seja lá como for. Tenha seu próprio dinheiro, sua própria conta bancária, suas próprias economias.
Conhecimento, habilidades e dinheiro próprio são as maiores armas que uma mulher pode ter contra a dependência e o abuso. Crie uma rede de apoio, outras mulheres que possam te ajudar quando precisar, que acreditem na sua palavra, que te ofereçam um lugar seguro. Foi isso que salvou tantas das mulheres que passaram pelos meus restaurantes, saber que não estavam sozinhas. E por fim, nunca deixe que tirem sua dignidade, seu valor próprio. Podem tirar tudo de você, sua casa, seu dinheiro, sua liberdade física, mas se mantiver intacta por dentro, se não deixar que quebrem seu espírito, você sempre poderá se reconstruir. Tenho 92 anos agora. O corpo já não obedece como antes. As mãos às vezes tremem quando estou cortando os legumes. As pernas doem depois de um dia inteiro na cozinha. Mas a cabeça continua boa e o coração, apesar de todas as cicatrizes, ainda bate forte. Não comando mais o dia a dia dos restaurantes. Deixo isso para minhas filhas de coração, mulheres que treinei desde meninas e que hoje são empresárias de sucesso. Meu papel agora é mais de conselheira, de guardiã das receitas e dos saberes antigos. Ainda moro na mesma casa que construí há décadas, com meu quintal cheio de ervas e temperos. Ainda planto, ainda colho, ainda preparo meus próprios remédios e temperos. É uma vida simples, mas cheia de propósito, de significado. Olhando para trás, para o caminho que percorri, sei que fiz o melhor que pude com as cartas que a vida me deu. Não me orgulho de todas as minhas escolhas, mas sei que eram as únicas possíveis naquele momento, naquelas circunstâncias. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou de alguma forma, peço que se inscreva no canal, que compartilhe com outras mulheres que possam precisar ouvir isso. Cada inscrição, cada compartilhamento ajuda a espalhar essas histórias que muitos prefeririam que ficassem escondidas. Me conta aqui nos comentários o que você aprendeu com essa história, se ela te ajudou de alguma forma, se você conhece alguém que passou por algo parecido. Vamos criar juntas uma comunidade de apoio, de força, de resistência, porque nenhuma mulher deveria passar pelo que passei, nenhuma menina deveria ter sua infância roubada como eu tive. Mas se isso acontecer, saibam que não estão sozinhas, que há saída, que há esperança, que há vida depois do trauma. Eu sou a prova viva disso.